Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do SOS Neurocast, o primeiro podcast voltado para os residentes de neurocirurgia. Meu nome é Caio Nuto, eu sou neurocirurgião e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou passar a bola para o Cezinha se apresentar. Boa noite a todos aí, como o Caio disse, primeiro podcast de neurocirurgia do Brasil. Então, estamos aí começando nosso primeiro episódio com dois convidados aqui fenomenais para iniciar com um pé direito aí. E vamos que vamos, Caio. Apresenta para a gente nossos convidados. A gente vai ter uma conversa bem descontraída hoje aí. A ideia é falar sobre neurocirurgia de um jeito como vocês nunca falaram antes. Não é do jeito que vocês falam no hospital, não é do jeito que vocês falam na faculdade. É uma forma descontraída, um bate-papo aqui para vocês saberem um pouco mais da vivência dos nossos convidados na neurocirurgia e de como será também a vivência de vocês na neurocirurgia. Exatamente. Como o Cezinha falou, a ideia, a gente é todo mundo apaixonado por neurocirurgia, acho que é o que une todo mundo aqui. E a ideia é trazer uma nova abordagem de você escutar neurocirurgia no carro, na academia, no Spotify, onde você estiver. Então, sejam bem-vindos. Hoje a gente está com o Dr. Márcio Rassi, que é o preceptor, neurocirurgião e é preceptor da Santa Casa aqui de São Paulo, e o Dr. Nicolas Rabelo, que é coordenador do SBN Ligas, também é neurocirurgião. Sejam muito bem-vindos e se apresentem aí. Obrigado a todos pelo convite, Caio, o César e todos que estão nos escutando. Meu nome é Nicolas, como o Caio apresentou. Para mim é uma grande honra estar aqui. Eu sou neurocirurgião, hoje estou aí na SBN Ligas, coordenando as ligas acadêmicas e todos os acadêmicos que gostam muito de neurocirurgia, neurologia e neurociências em todo o país. Então está sendo uma oportunidade muito boa de estar com todos eles. Obrigado mais uma vez pelo convite. Márcio, meu colega que está aqui do meu lado. Obrigado. Bom, meu nome é Márcio, eu sou neurocirurgião e queria agradecer ao Caio e ao César pelo convite de participar desse primeiro Neurocast, que para mim é uma grande honra. Sou grande fã do trabalho deles já há um tempo, já acompanho, já participei em outras oportunidades de trabalho junto com eles e foi muito bacana. E eu sou neurocirurgião, eu trabalho na Santa Casa de Misericórdia aqui de São Paulo, sou preceptor da residência. Trabalho ao lado do Nicolas lá na SBN, eu sou coordenador do departamento de pós de crânio e estou muito feliz de estar aqui, espero que a gente possa trazer um papo bem legal aí, fora do que a gente fala nos congressos aí. Exato. A ideia aqui é para ser a conversa do corredor do congresso, né? A ideia desse podcast é a gente ter uma conversa descontraída e ao mesmo tempo falar de neurocirurgia e falar de conteúdos que agreguem. Então, para começar, eu vou já com perguntas mais diretas, né? E o que as pessoas, o que muita gente está escutando a gente, né? Que é a maioria residente de neurocirurgia. Vocês dois são neurocirurgiões, mas são jovens neurocirurgiões. Eu também sou neurocirurgião, estou recém saído da residência. Hoje, como é que vocês enxergam a neurocirurgia brasileira? Como é que está a realidade hoje? A gente tinha um sonho na época de medicina estudante, eu acho que todos aqui tinha uma fantasia talvez da neurocirurgia. E hoje como é que vocês enxergam? Primeiro o Márcio, depois o Nicolas. Como é que você enxerga a realidade da neurocirurgia hoje? Eu acho o seguinte, né? Quando a gente pensa na realidade não só da neurocirurgia hoje, mas também da medicina brasileira como um todo, a gente vai ter basicamente três universos distintos aí, né? Um universo exclusivamente privado, um universo dos planos de saúde, que eu acho que é a realidade da maioria dos médicos, e um universo exclusivamente de atendimento ao SUS. Então, eu acho que quando a gente termina a residência, né? Eu acho que a gente tem aquela imagem de que a gente vai cair aí, vai sair operando e vai ser lindo e vai dar tudo certo. Mas o que acontece é que a gente fica muito, cada vez mais na mão dos planos de saúde, né? Isso é uma coisa que eu posso dizer para vocês que todos vão passar por isso quando se formarem. E é uma coisa que é muito triste, porque às vezes você tem você aprendeu que um certo tratamento é o melhor para aquele paciente, você aprendeu que uma certa técnica é aquela melhor que você tem que fazer para aquele tipo de doença e você muitas vezes não consegue desenvolver aquilo todo, não por falta de infraestrutura ou por falta de tecnologia, mas por uma restrição do acesso a isso
que os planos acabam colocando, né? Isso, por outro lado, muitas vezes não acontece nem mesmo no SUS, né? Às vezes é mais fácil a gente operar um paciente do SUS do que operar um paciente de convênio. Às vezes não, sempre, né? Então, essa acaba sendo a realidade de quando a gente se forma, né? A minha realidade é os pacientes do SUS, né? Que eu acabo tratando lá na Santa Casa, junto com o pessoal da Santa Casa. E os pacientes do consultório são 80% pacientes de plano de saúde, né? Essa acaba sendo a realidade, né? E é muito difícil a gente conseguir sair dessa realidade, né? São poucas pessoas que conseguem passar dessa barreira, vencer essa barreira, ou viver exclusivamente de atendimentos particulares. É muito difícil conseguir isso. Eu acho que acaba sendo muito o que todo mundo quer, né? Mas logo que você se forma, você acaba ficando rendido a todas essas situações, né? A maioria de nós acaba a residência, já começa a dar um plantão, e aí assim vai se construindo, né? É isso aí. O Márcio já deu um soco na cara da sociedade aí pra gente, mas é isso, é a realidade. Então o que você acha, Nico? Você dê a sua opinião aí. É mais ou menos igual a expectativa e realidade, né, Márcio? Exato, exatamente. É aquela brincadeira, né? A gente tava até conversando um pouco antes aqui do podcast exatamente sobre isso, né? O Nicolas falou, pô, formei faz 5 anos aí, pô, tô naquela ainda, né? O que eu faço aí agora? Vou pra frente, vou pra trás, e aí? O que a gente acontece, né? Mas eu acho que um grande conceito, principalmente para os acadêmicos que estão aí e o pessoal que está começando, César, existe aquele mito, assim, o que é neurologia, o que é neurociência, o que é neurocirurgia, sabe? Eu vejo que esses conceitos precisa estar sedimentado na cabeça de quem quer pleitear uma residência, porque igual o Márcio falou, a curva de aprendizado e o tempo que você vai estar ali, ele é muito longo, isso tem que ter certa preparação, tanto financeira, psicológica, mental. Então isso e o aluno que está ali pleiteando, por exemplo, ele vislumbra os filmes da Netflix, vislumbra congressos que às vezes destoam um pouco do que a gente está falando de realidade e expectativa, né? Então tem esses conceitos, o que é cada um, até a psiquiatria às vezes confunde um pouco, até com neuro. Então isso é importante porque a formação ela é muito aprofundada, né? Então quando a gente compara Brasil e mundo, acho que o Márcio pode até falar um pouco mais sobre a experiência dele, contar as histórias, né, Márcio? Nós somos umas grandes sociedades em todo o mundo, nós conseguimos desenvolver perante o mundo uma neurocirurgia em excelência no geral, né? Vamos falar essa representação do Brasil com grandes neurocirurgiões, com publicações, com obras anatomistas, com patentes, enfim, com neurocirurgiões que realmente, quando vai lá para fora, realmente o país está muito bem representado com a grande sociedade. Mas quando a gente vem para a realidade aqui, realmente nós deparamos com a dificuldade de cenários de trabalho, vamos dizer assim. Eu acho que a grande deficiência médica em todas as especialidades, vamos dizer assim, e isso cai na neurocirurgia porque é uma especialidade que tem uma alta demanda complexa de equipamentos, não é todo local que te consegue absorver. E eu vejo que, principalmente no interior onde eu trabalho, existe uma alta demanda reprimida. Então, os diagnósticos não são feitos, então acaba que existe espaço, mas esses espaços estão subaproveitados. Entendeu? Então eu acho que os desafios para os próximos anos é realmente criar cenários para que realmente os novos neurocirurgiões possam ficar com cenários adequados, vamos dizer assim, para trabalhos, né? Porque existem outros cenários também que muito precários ainda, com tecnologias ainda que precisa desenvolver. E aí a gente vai às vezes para o Congresso brasileiro, americano, aí você vê o advento de cada vez mais tecnologia e cada vez tanto o sistema único quanto o convênio se distanciando um pouco por conta do alto custo. Então, essa balança do equilíbrio ainda precisa ser ainda bem estabelecida. Então, hoje, respondendo a pergunta do Caio, o que a gente vê de neurocirurgia para o futuro, eu acho que nos próximos 5 anos, uma quebra de paradigma muito grande entre o que usar de tecnologia, o que é factível do ponto de vista financeiro, e como colocar a neurocirurgia no interior. E de forma simples, fácil, que resolva o problema dos pacientes. Então, às vezes, essa organização, acho que isso precisa desenvolver nos próximos anos. E, além disso, a educação continuada. Cada vez mais levar essa educação para quem está longe de centro, quem está longe de informação.
eu acho que esse é o grande desafio nos próximos anos, né, Marcos? Sem dúvida. Isso é uma coisa importante, que é a educação continuada, e principalmente para locais que não têm tanto acesso como a gente tem nas capitais, né? Então, tá a importância desses vários eventos que a gente acaba participando, né, da sociedade, da Sonesp também aqui de São Paulo e da SBN, com as caravanas e os cursos itinerantes. Eu acho que isso acaba contribuindo para levar um pouco de informação e atualização para cidades menores, né? E é uma coisa que a gente observa bastante, que a grande maioria das pessoas, quando termina a residência, acaba engatando numa rotina, digamos assim, que acaba por ficando, vamos dizer, deixa de se atualizar, deixa de participar das coisas, não por opção, mas porque a situação que ela vive acaba obrigando ela a fazer isso. Então, a gente observa muito isso acontece com sobrecarga, né, de trabalho. Com muita frequência, e não é uma coisa exclusiva brasileira, não. Isso também acontece em outros países, inclusive nos Estados Unidos. A gente também vê isso em países... Uma coisa que eu percebo hoje, fazendo uma análise assim, de um recém-saído da residência, e eu sou um apaixonado pela neurocirurgia. Acho que, como todo mundo aqui, eu vejo o Márcio falando de base de crânio, eu acho que é o assunto que eu pego... Chego em casa, morto, eu leio e tenho vontade de ler. Né? Você fala que hobby é isso, né? Aquilo que você faz mesmo cansado. Então, neurocirurgia talvez seja um hobby, né? Então, o que eu vejo hoje, e aí é um reflexo um pouco da gente que a gente viveu para passar na neurocirurgia. A gente queria muito ser neurocirurgião para passar na residência. Sendo que a gente estudou tudo muito bem. Neurocirurgia talvez a gente estudava como um capricho, porque a gente gostava por fora, mas a gente sabia que não ia cair na residência. E a gente passou na residência. Hoje, eu gosto muito, sei lá, de uma área, eu gosto muito da área oncológica. Mas para eu atuar nessa área, é muito difícil. Mesmo eu operando muito bem, mesmo eu sabendo tudo, porque existe uma hierarquia, em vários sentidos, profissional, né, de acesso aos serviços, mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo em outras áreas, na neurocirurgia ainda pouco. Os jovens especialistas que acabam se dedicando muito a uma subespecialidade vestindo aquela camisa, eles acabam se destacando mais cedo e exercendo aquele papel. Por exemplo, como o Márcio, base de crânio. Então, a curva de aprendizado para ele chegar aí e fazer só base de crânio foi muito mais rápido porque ele vestiu a camisa disso mais cedo. E aí, nessa curva de aprendizado, ele conseguiu chegar lá. E aí entra nesse ponto. Por que os médicos talvez não se atualizam? Porque eles entram numa rotina de plantão e aí não se subespecializam, ou não começa a ter uma afetividade numa área, tem filho, começa a ter uma rotina, tem uma carga financeira e já começa a ter que bancar. E aí fica aquele neurocirurgião talvez estagnado, né? Vai no congresso, mas vai se mantendo, aí começa a reclamar muito, né? E não começa a se diferenciar, né? E acaba, um que era um sonho, era uma coisa que era um prazer da vida dele, acaba sendo uma coisa que ele reclama e não quer, é igual aquele médico, né? Que tem um filho que vai fazer medicina, só não quer que faça a área dele, né? Era para ser o contrário, como o Márcio, que o pai tem que fazer, elogiar e incentivar. Eu vejo muito pai que é ginecologista e obstetra aqui, fala pro filho, ó, só faça tudo menos GO. E eu acho que isso é uma das portas, né? Você também desenvolver outras habilidades e você gostar muito de uma área e vestir aquela camisa. Porque hoje em dia, cada pessoa está procurando quem é muito bom naquilo. Então, se hoje você tem um tumor de base de crânio, você vai procurar quem ama aquilo, quem fala sobre aquilo, quem está se expondo sobre aquilo. E isso faz você se diferenciar cedo, né, da média, né, e faz você trabalhar com o que você gosta. Eu acho que é mais ou menos isso a saída de hoje que eu vejo para o jovem especialista, independente da área. Eu acho uma coisa muito importante que você tocou aqui na questão da subespecialidade, né? Muitas vezes o que acontece é essas pessoas que você falou acaba ficando estagnado, mas às vezes a pessoa vai para uma cidade que ela precisa fazer tudo. É verdade. Ela precisa fazer uma hernia de disco, ela precisa operar uma MAVE,
grau 4, entendeu? Não tem muita opção. Ou ele opera, ou ele opera. É só ele. Mas mesmo assim, eu acho que esse neurocirurgião, ele deveria vestir uma camisa meio que de pesquisa ou de... Claro. Porque assim, senão ele vai só se renovar no que é o geral, e aí ele não vai ter, vou ver um caso hoje de um tumor, aí no outro dia opera uma hernia de disco, aí passa 10 semanas operando o túnel do carpo, e o estudo, e a educação continuada dele, né? E quando é que fica? Aí eu acho que até nisso, até para ele se envolver com um grupo, uma sociedade, discutir, participar, sei lá, de webinar, eu acho que é muito importante ele, pelo menos, ter uma linha de que ele goste na área. Com certeza. E não só, por exemplo, uma pessoa que gosta de oncologia, como você falou, ela tem que se dedicar não apenas à oncologia, né, mas ela tem que se dedicar primeiramente à anatomia e à microcirurgia, né? Então, se você não sabe, se você não domina aquela anatomia, não domina a microcirurgia, você não consegue operar com segurança tumor, aneurisma, qualquer outra doença que seja mais complexa, né? Como o Nicolas, por exemplo. O Nicolas fez um fellow que era vascular e base de crânio, né? Porque são duas coisas que estão ligadas. Você usa acessos de base de crânio para operar doenças vasculares. E muitas vezes, operando um tumor da base de crânio, você precisa ter domínio de cirurgia vascular. Às vezes você precisa fazer um bypass ali, às vezes você precisa fazer uma reconstrução de uma artéria que rompeu, alguma coisa assim. Então, a microcirurgia acaba unindo todas essas áreas. E microcirurgia também. Uma hernia de disco cervical é microcirurgia. Né? Uma hernia de disco lombar é microcirurgia. Então, tudo isso requer um treinamento, uma dedicação eterna, né? Tem que estar continuamente estudando, porque isso muda muito rápido, né? A sua técnica vai ficando mais apurada, mas o que vai surgindo de novos conhecimentos vai mudando o que você precisa ou não precisa fazer para determinado caso. A gente vê isso na oncologia com os tumores, com os gliomas, por exemplo, né? A cada 3 meses muda a classificação, entendeu? Então, muda o tratamento, então muda tudo. Muda a questão de prova. Muda a questão de prova. Não, aquela questão de ser roxo, você acertaria. Então, assim, essa é a questão da atualização, né? Não muito conhecimento que você tinha 1 ano atrás, hoje já é antigo. Verdade. Entendeu? É a questão da educação continuada, como você disse, né? O neurocirurgião vai entrar na residência estudando, que é o mais que estuda para poder passar na residência, e vai sair da residência, continuar estudando e continuar se atualizando para conseguir sempre estar, como o Caio disse, acima, né, à frente. O Márcio, há pouco tempo aí também começando a mostrar temas, aulas do que ele vem fazendo, dos acessos que ele vem fazendo na rede social. Cara, isso é como o Caio disse, a pessoa vai procurar quem ela vê, quem se expõe sobre o assunto, com quem ela vê que sabe passar o conhecimento sobre aquele assunto. Então, é muito importante também, não só você participar das reuniões, saber aquele assunto, mas também se expor, dar conhecimento para as pessoas sobre esse assunto, né? Então, isso também é fundamental. E a educação continuar, tanto no ensino quanto na aprendizagem, a gente continua sempre assim o tempo todo. Outra questão, César, outra questão, César, é a questão da desmistificação de algumas coisas, né? Então, a gente tem muita coisa que é dogmática, que é um mito. Então, por exemplo, você falou, eu coloco as coisas lá no Instagram, lá da cirurgia, de aula, não sei o quê. Porque, cara, aquilo lá é base de crânio e microcirurgia. Sim. Entendeu? É anatomia e microcirurgia, não é nada de outro mundo. Entendeu? O Dr. Borba costuma falar nos congressos, não tem porquê, todo mundo tem que fazer isso aí, entendeu? Vocês têm que fazer isso aí, vocês têm que aprender a fazer isso aí, entendeu? Uhum. E assim, tem alguns caras que são famosos, tem aqueles nomes que a gente sempre ouviu falar, mas eles são pessoas que se dedicaram bastante, que aprenderam bastante, que dominaram aquela técnica.
Eles não foram atingidos por um raio quando nasceu e viraram super cirurgiões. Eles se dedicaram pra caramba, né? Eu acho que a ideia da gente trazer, quando faz sei lá, faz uma postagem sobre tal coisa, faz um vídeo sobre tal assunto, e a gente também desmistificar um pouco isso para os residentes. Às vezes você fala, poxa, eu operei um aneurisma super complexo, fiz um bypass. Você fala para mim, olha, vai ter um aneurisma complexo, você vai um bypass. Eu falo, não, peraí. Eu não tenho treinamento para fazer uma coisa como essa. Entendeu? Quem que sabe fazer isso? Eu quero aprender com esse cara. Vamos lá, vamos ver como é que é. Entendeu? Como que ele faz? Ele faz assim, faz assado. Onde ele treinou? Que cursos que ele fez? Que livros que ele usou? Como que ele faz para ele praticar isso no dia a dia? Tem que ter uma forma de você praticar no dia a dia sem precisar operar todo dia. Como que você pratica? Eu treino anastomose na minha casa, em asinha de frango, não sei o quê. Então como é que eu vou treinar também? Eu vou fazer também, cara. Então, não existe nada que é impossível para uma pessoa fazer. Se a pessoa quer fazer tal subespecialidade que ela gosta, quer operar tal tumor que ela gosta, quer operar quer fazer aqueles bypass que a gente vê o Michael Lotto fazendo, aquelas coisas, é questão de treino, é questão de, né? E aí, novamente, a gente volta para a educação continuada, a gente volta novamente para o acesso a conteúdo científico, né? A gente volta lá para o início da residência, né? Quando a gente vê se a gente tem acesso ou não tem acesso à parte acadêmica na residência, se a parte acadêmica é presente na nossa residência ou não, a gente tem discussão de artigo, se existe um incentivo para participar de cursos, se existe um incentivo para visitar outras instituições, né? É super importante você visitar outros serviços durante a residência, porque na residência a gente acha que a nossa residência é o melhor neurocirurgia do mundo. Quem não opera descompressiva abrindo a dura mater daquele jeito que você aprendeu com seus R+, não sabe o que está fazendo. Eu nunca passou por isso, né? Por que foi assim? Sempre fizemos assim. Essa é a justificativa de todos dos R+, para tudo. Não, mas por que a gente... aqui a gente sempre fez assim. Foi assim, não muda não. Faz assim. Inventa moda. E é legal, quando você começa a visitar os serviços, você começa a ver coisas diferentes, mas é muito mais fácil fazer assim, cara. Os insights, né? Que e o mais engraçado que hoje cada um tem sua técnica. Eu garanto, é igual uma digital, que você não é igual do outro. Você tem um jeito que você só faz daquele jeito. E tem coisa que você faz daquele jeito que você não sabe explicar, mas eu faço assim, deu certo e eu gosto assim. A famosa mania, né, do neurocirurgião. Eu estava aqui, Márcio, na hora que você estava falando, o Caio pediu pra gente contar várias histórias, né? Então eu estou aqui tentando lembrar algumas legais aqui para contar para vocês. E pegando um gancho da fala do Márcio, a educação era tão importante. Vou contar um exemplo de um caso meu. Nós operamos, assim, discuti com vários outros colegas, parecia que era um tumor, por exemplo, e vamos publicar, né? Vamos publicar isso aqui. E aí, curiosamente, nós somos densamente criticados pela revista. Olha, não precisava ter operado, colocava um líquido, poderia ser um inflamatório, tratava. E aí eu comecei a levantar na literatura. E aí, respondendo um pouco da sua pergunta, Caio, eu acho que a grande virada na minha carreira, tanto de residente como de formado, que eu vou completar 5 anos que eu já terminei neurocirurgia, é uma palavra chamada coragem. Eu acho que quando você sai da zona de conforto, tem a coragem, como Márcio, casos difíceis, ir lá fazer o treinamento, poxa, isso aqui eu vou arriscar, mas tem pessoas do meu lado ajudando, mas esse momento é o meu de elaborar. Eu acho que é a virada de chave na neurocirurgia. Porque se você não tem isso, você sempre fica na zona de conforto, e aí você não cresce. Tem um professor meu que falou a seguinte frase: a gente só aprende quando a gente começa a ter os nossos casos, né? E quando a gente começa a dominar vários cenários, igual o Márcio falou, tem um cenário da residência, o cenário que você vai no curso, o cenário do laboratório, você domina o jogo. Então, se você fica focado só naquilo, tem uma diversidade que você acaba não tendo resolvido. Então, eu já vi o Michael Lotto rompendo carote ao vivo, no curso ao vivo. E, assim, para mim, a grande surpresa nesse momento, Caio, foi que ele estava com a lapela, gravando o negócio, e ele nem mudou a sua respiração. Mostrando o quanto é necessária a coragem de estar ali, de estar exposto, né, a ser gravado.
e automaticamente ele tem expertise de resolver. E ele falou para todo mundo, vou fechar o caso. Ou seja, ele abriu, deu complicação e não resolveu, aspas, lógico, foi para embolização depois, mas ele teve a coragem de falar assim, olha, minha limitação foi aqui, e um cara que é tido um dos melhores vasculares aí na atualidade operando. Então, uma das frases que eu aprendi, Márcio, é saber falar não, saber o momento de parar em termos de cirurgia, isso é importante. Você se arriscar em publicação, Caio, eu acho que a educação é importante porque você se expõe a críticas, aí você cresce com as críticas. Então, eu vejo assim, uma das premissas para mim, para ser assim, um neurocirurgião que está aí sempre desenvolvendo, é um tripé. É você estar ligado com o ensino, porque você conhece pessoas, você aprende, você ensina e você conhece realidades diferentes. Hoje aqui no backstage, quanto a gente aprendeu, conversou junto e trocou algumas ideias e faz contatos, isso em congresso, enfim. A parte de pesquisa, porque você é lido, você é visto, você é colocado em parede, é a parte prática. Né? Não tem como você aprender neurocirurgia só observando, você tem que observar e colocar em prática. Né? Então, isso faz toda a ideia do que você falou. E ser cirurgião, independente se é neurocirurgia ou outra especialidade, você tem que treinar, né? Então, o que você faz e ensina pra gente cada dia, igual o Caio falou, parece que é tudo muito simples, né? Porque quando você vê uma pessoa que já dominou, já sabe aquilo lá, e eu acho que o grande desafio da nossa geração, eu vejo para os que estão começando aí, é mostrar, complexo, mas as coisas são simples, né? Se feito com tranquilidade, feito com treinamento. Então, eu acho que essa grande legado que eu acho que a geração nossa aqui pode deixar para aquelas pessoas é a gente tentar desmistificar os dogmas, né, que você falou. Então, quando eu entrei na neurocirurgia, parecia que era tudo intocável, assim, parecia que era um mundo que eu nunca ia chegar lá e conseguir operar um aneurisma. Era assim, se eu encostasse o aneurisma ia romper na minha frente. Hoje a gente sabe que, colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, isso é muito importante. Né? Isso que você falou, né? Qual é a frase do você só aprende quando o caso é seu, né? Algo assim, né? É mais ou menos assim. Eu vejo, às vezes, muitos colegas, faz estágio aqui, faz estágio lá, mas esse professor meu, ele disse isso, que você aprende com o seu N de casos. E eu lembro que eu falava, na residência você não toma muito cuidado, que você, quando for para fora, você vai ver com os casos, né? E aí eu lembro muito da DVP. Na residência a gente, 3 aqui, ponto. Fora, você vai lá, mede uma vez na tomografia, mede lá no paciente. E porque na residência você se sente um pouco seguro, né? Você tem um pouco daquela segurança de arriscar, porque você está aprendendo, e fora, como você falou, é seus casos, então a responsabilidade é grande, então o máximo cuidado é ainda pouco com o paciente. Sabe o que é questão, Caio? Tá lá fora a pessoa que é um pai de família, uma mãe de família, que aquele paciente está na sua responsabilidade. Isso pesa, e pesa muito, entendeu? Exatamente. Poxa, como é que eu vou entregar para essa família esse resultado? Eu acho que o fato de a gente estudar, se dedicar, todos nós, é realmente para entregar esse resultado de uma forma o máximo possível tranquila, né? Porque imagina você ter um problema a partir de então. Então, isso faz com que a gente treine cada vez mais. E isso faz de ser gostoso, né? Especialidade. Exato. Essa questão do seu próprio caso, né? Você acaba sentindo muito isso quando você termina a residência e começa a ter os seus casos mesmo no seu consultório, né? Quando você chega no centro cirúrgico e o paciente tá o seu nome no quadro de cirurgias, entendeu? É a hora que você pensa 10 vezes como você vai fazer a tricotomia. Entendeu? Exatamente. É isso que eu vou 10 vezes como você vai fazer. Ao lado, E você vai fazer a tricotomia. Entendeu? Dependendo do caso. Você pensa 10 vezes, você vai fazer tudo. Tudo. Umas 10 Porque assim, lado. você vai tirar o ponto desse paciente. Depois você vai ver depois que tirar o ponto também. Você vai ver o exame de controle. O paciente vai ter o seu celular e ele vai te ligar se estiver coçando a ferida. Entendeu? Não é que ele vai lá no pronto-socorro, é o plantão do outro cara. Verdade, entendeu? Verdade. Vou fechar aqui. Não adianta. Você vai... por isso que as primeiras cirurgias que você fizer, porque você vai fazer, o pessoal que vai se formar, e os residentes que estão para terminar a residência, a primeira cirurgia que vocês fizerem, vocês terminarem a residência, vocês vão demorar o triplo de tempo que vocês demoram para fazer hoje como residentes.
Porque vocês vão pensar em todos os mínimos detalhes, todas as etapas pequenininhas de cada coisa, de cada detalhe. Entendeu? Porque a sensação que dá quando você tem o seu paciente é como se você estivesse operando alguém da sua família. Entendeu? Não é um paciente da instituição, não é um paciente do serviço da neurocirurgia do Hospital X. Entendeu? E é muito feeling, né, Márcio? Então eu lembrei da história da minha residência, que assim, é cômica pra caramba, porque segundo os residentes mais antigos, o chefe não estava confortável em operar um paciente, e aí ele foi falar pra família que tinha que cancelar a cirurgia, né? E ele foi e falou assim, olha, o chefe levantou hoje, não dormiu à noite, acordou desconfortável, você tem fé? Aí a família falou, tenho fé. Pois é, ele também tem e acha que não é o momento de operar. Não, doutor, realmente eu tenho fé, vamos cancelar a cirurgia e não é o momento. E aconteceu, eu lembrei dessa história, Caio, porque, César, porque semana que vem eu ia ter uma cirurgia bem complexa, tudo, e um paciente clinicamente muito deteriorado, e realmente eu lembrei dessa história. Olha, acho que então, nesse sentido aqui, falando que tem que cancelar e tudo mais, a gente cancelou, entendeu? Assim, lógico, eu não sei o desfecho disso, se operar, não sei, não teria, mas a gente tem que seguir o nosso feeling também. E às vezes a cirurgia ela se torna benéfica, né, quando a história natural da doença ela é inferior à cirurgia, ou seja, a cirurgia é superior, né? Então a gente tem que tomar muito dessa consideração quando operar, quando saber a hora de parar em cirurgia, né, principalmente base de crânio. Você fica naquelas horas ali num estreito de 2 milímetros, e aí, será que eu continuo? Vai mais um pouco? Então a tomada de decisão em neurocirurgia é muito importante. E o feeling, não só o seu feeling, né, mas o feeling do paciente também e da família do paciente também. Eu aprendi uma coisa que é assim, o paciente fala assim, minha tia foi numa pessoa que leu a mão e falou que não tinha que operar essa semana. Não, cancelada a sua cirurgia. Com certeza. Cancelada, até ela voltar lá e ia falar que tá na hora. Entendeu? Porque se inflamar um ponto, eu não deveria ter operado, a mulher falou que não era para operar, eu fui operar. Ou então assim, né, Márcio? Doutor, tô achando que essa cirurgia vai me dar sequela. Eu também tô achando. Não consegue. Mas falando em sequela, vou aproveitar até o gancho e fazer uma pergunta pro Márcio, né? Todo mundo tem um estigma na medicina, a neurocirurgião é Deus, dá muito trabalho, é uma carga pesada. E entre nós, neurocirurgiões, a base de crânio é isso, né? Pô, o cara faz base de crânio, é muito trabalho, muito trabalhoso, muito risco de sequela. E aí, Márcio, o que foi que fez você escolher base de crânio? Que não é nem escolher base de crânio. O que foi você resistir anos e anos como um assistente de cirurgiões de base de crânio? Que eu acho que isso realmente eu acho que é o grande diferencial. Às vezes as pessoas acham que isso é uma brincadeira, mas eu acho que você resistir dia após dia, cirurgias longas, preparar, e não, às vezes, na grande maioria das vezes, no grande processo da formação, você não é o cirurgião principal. E você, às vezes, faz todo o trabalho chato, passa visita, prepara o paciente, e você realmente, na melhor parte, você não opera. E aí você tem uma resiliência muito grande de resistir ali, sabendo que minha hora vai chegar. E eu vou ter meus pacientes, e aí eu vou construir. Eu acho isso fantástico. Eu acho dentro da neurocirurgia, eu sou apaixonado por base de crânio, mas talvez esse processo não me faz querer passar por ele, sabe? Não me faz querer. O sofrimento faz com que eu não deseje tanto. Então, realmente, eu acho que eu não desejo tanto. Se o sofrimento não faz o quê? Você não está disposto a sofrer. Se eu não estou disposto a sofrer, talvez eu não deseje. Talvez era mais pelo desejo de base de crânio, da anatomia, que é muito anatômica, e você tem como sempre fazer cursos. E aí, o que faz escolher e desse processo doloroso, o que é que você acha que foi diferencial para você resistir nesse processo? E ainda continua hoje em algumas situações. Especificamente sobre base de crânio, né? Eu não sei exatamente qual foi o momento que me deu um clique, assim, ou que me fez falar, não, eu quero fazer isso, sabe? Eu não acho que teve um determinado momento que eu falei, não, eu quero fazer base de crânio, tá? O que aconteceu é o seguinte, na residência, a gente começa a participar das cirurgias eletivas no R3, lá na época que fiz residência, né? E aí no R3 você é um terceiro auxiliar, né? Você tem às vezes um R5, né? Mas sempre um R4,
E você tá lá, às vezes você, enfim, acaba entrando em campo, às vezes você não entra em campo, às vezes depende da cirurgia, depende do dia, depende, enfim, vocês sabem. E aí quando eu comecei a assistir as cirurgias no Dr. Borba, né, eu fiz minha residência em Curitiba com ele, enfim, ele era um dos preceptores lá do departamento, né, e ele fazia todos esses tumores complexos, toda essa base de crânio, todas essas doenças que as outras pessoas não queriam operar, né. E ele recebia muitos pacientes de outras cidades menores, de outros estados, que já tinham sido operados por vários outros cirurgiões, já tinham sido, olha, não tem mais o que fazer. Olha, a última chance que você tem é você ir em Curitiba e procurar esse cara. Isso tudo, assim, tudo SUS. Né? Então, chegavam aqueles tumores absurdos, assim, né? Absurdos, né? O tumor que a gente chama de tumor SUS, né? É diferente. Você pergunta, como é que o paciente está com esse tumor desse tamanho? Ele chegou aqui no ambulatório, né? E aí, assim, o Dr. Bob ia lá e falava, não, vamos fazer isso aqui, tal. E ele ia lá e fazia aquilo e ficava lá e 10, 12, 15 horas operando, e assim, pior do que você operar 15 horas, você assistir alguém operar 15 horas. Né? Isso aí quem falava isso era o Houghton, falava isso. Pior do que, mais cansativo do que microcirurgia, você assistir alguém fazer uma microcirurgia. Era super cansativo, super cansativo. E assim, não era nada emocionante depois de 10 horas, 12 horas. Você não queria mais, né? Chega, né? Eu lembro direitinho que o Dr. Baba, ele pegava o microscópio, sei lá, era 11 horas da noite, ele pegava o microscópio, virava pra cá, virava pra lá, olhava pra baixo, olhava pro outro, falava assim... Ele ainda vai tirar o quê? Ele olhava, ele ainda vai tirar o quê? Ele olhava assim, cara, tem muito tumor aqui ainda. Nossa! Eu não falava com essas palavras, queria dizer isso. Cara, tem muito tumor aqui ainda. Aí eu pensava assim, será que vai querer tirar esse muito que ainda tem, né? Ou às vezes era 11 da noite, tirava um pedaço, saía um pedação assim, o tumor, e falava assim, beleza, saiu 30%. Aí continuava. Às vezes a gente começava a fechar, ele voltava na sala e falava assim, contaminou o material? Não, vamos voltar. Mentira. Abria de novo. Às vezes tinha entrado transferoidal, não ficou feliz com o resultado, voltava na sala, manda trazer a caixa de craniotomia. Voltava a fazer craniotomia. Então, várias vezes aconteceu. E isso foi acontecendo anos, né, na residência, e comecei a gostar bastante, porque a base de crânio, ela tem como objetivo você resolver o problema. Entendeu? Tem que resolver o problema. Bom, o objetivo número 1 é você resolver o problema daquele cara. O cara tem um tumor enorme ali. Comprimindo o tronco. Precisa descomprimir esse tronco. É uma doença que dá para controlar? É uma doença benigna? Vamos tentar tirar. Tentar tirar tudo. É uma doença maligna? Se eu tirar bastante, vai ter uma sobrevida melhor? Vamos tentar tirar tudo. E aí a gente começa a entrar num outro lado, que é o que você falou, que é onde você pegou o seu gancho aí da sequela, né? A qual preço, né? Qual vai ser o custo disso, entendeu? A questão de qual vai ser o custo vai depender muito do quanto o seu paciente vai querer pagar nesse sentido, né? No sentido de, por exemplo, você está disposto a ficar com uma diplopia? Você está disposto a ficar com déficit de deglutição? Né? Você tem um tumor que está indo assim. Se eu tirar tudo, você tem uma chance maior de ficar livre dessa doença por mais anos. Mas pode ser que você fique com um pouco de facial. Você está disposto? Não, eu não quero ficar com... Não quero de jeito nenhum. Prefiro que você deixe um pedacinho em cima do nervo do que você me deixe com sequela. Então isso é uma coisa que tem que ser muito explicado e muito conversado antes da cirurgia. Que doença que é? O que você vai conseguir removendo esse tumor? Se você remover, você vai conseguir tirar tudo? E existe uma diferença importante entre tirar tudo e tirar 99%? Ou será que naquele caso eu não preciso tirar tudo?
Um paciente de 80 anos com uma compressão de tronco importante, hidrocefalia, eu posso fazer um debooking e colocar uma DVP. Ou não, um cara jovem com meningioma grau 1. Tira tudo, curar, né? Então, depende muito da doença que você está tratando. Está tratando um cordoma, que é um câncer, uma doença maligna. Tem que tirar tudo. Né? Mas a qual preço? Olha, eu vou tentar tirar tudo porque tem uma chance maior de controlar a doença, mas existe uma chance de pegar um nervinho do olho aqui, talvez fique com uma diplopia, pode usar um óculos depois, tá? Concorda? Então, a base de crânio para mim é isso, é o esquadrão antibomba, entendeu? É que você entra para tirar quando precisa, você reconstrói quando precisa, roda flap, opera em 2 dias se precisar. Então é aquele esquadrão antibomba, tem que resolver aquele problema lá. Vamos resolver isso aqui primeiro, depois a gente vai a partir daqui. Então eu enxergo dessa forma, isso foi me atraindo muito isso, essa questão de, eu preciso resolver o problema desse cara. Esse cara chegou aqui, esse paciente com esse tumor gigantesco envolvendo a face, e ele chegava lá e o Dr. Borba resolvia o negócio, entendeu? E aquilo foi me chamando a atenção e me agradando, assim, no ponto de vista de ser resolutivo com alguma coisa que ninguém conseguia resolver, ou porque não queria, não vou operar esse caso, isso que vai me dar fístula, isso que vai me dar sequela, você já foi internado 3 meses, dá problema, não quero me envolver com isso. E o paciente ia ficando que nem uma bolinha de ping-pong, para um lado, para o outro, Aí, quando pingava lá, não, vamos resolver isso aqui. Eu vi, entendeu? Não que 100% dos casos foram grandes sucessos, mas houve pelo menos uma tentativa de resolver o problema daquele cara que ninguém mais quis pôr a mão. Tem uma frase que eu nunca me esqueço aí, que, como você disse, né, esquadrão antibomba, né? Eu tive alguns casos, né, durante a residência de base de crânio que o paciente evoluía mal, chocava, e hidrocefalia depois, sangrava. Uma série de casos assim, uma sequência, foi uma época em que uma sequência de casos deu muito errado. Você fala, caramba, bicho, que vale a pena operar isso? Eu me perguntei, não sei o que, eu até perguntei pro chefe nosso, falei, vale a pena? Não vale a pena operar? Assim, a resposta do doutor me deu, foi assim, a resposta, falou assim, é o seguinte, tem gente que opera esses casos e tem cirurgião que não opera esses casos. Aí você escolhe quem que você quer ser e o que você vai fazer. Se você vai resolver ou se você não vai resolver. Tudo tem seu preço, tudo tem seu custo aí. E quem está disposto a correr, quem não está disposto a correr esse risco. Então é isso, né? Como se disse, é o esquadrão antibomba. Às vezes até o esquadrão suicida, né? Então tem que ir pra cima e acabou. Tem jeito, mas a questão também, voltando novamente pro ponto inicial, o esquadrão antibomba precisa de um treinamento para saber que fio cortar. Entendeu? Se não souber, vai explodir na cara de todo mundo. Entendeu? E a gente volta para a questão da educação, volta a questão de treinamento. Então a neurocirurgia é isso, a neurocirurgia é treinamento. Né? E não é só o treinamento técnico, é o treinamento clínico. O treinamento clínico que vai te falar o quanto você vai evoluir nessa cirurgia. Entendeu? Que horas eu vou parar? Acho que eu vou parar por aqui porque eu não vou mais trazer benefício, né? E o que eu já fiz vai ser o suficiente para que esse paciente precisa. Vou parar, né? Às vezes você fala, eu tirar mais um pouquinho, tirar mais um pouquinho, tirar mais um pouquinho, né? E às vezes isso acaba sendo esse pouquinho que você quer tirar mais por uma questão de ego, né? E acho que com o passar do tempo eu vi o Dr. Almeft algumas vezes deixar tumor, né? Eu vou deixar essa casquinha aqui, que está aqui anterior ao tronco, pode estar presa na artéria espinhal anterior, e eu não quero problema com isso aqui, então vou deixar esse pedacinho aqui para trás e a gente vai observar com ressonância. Engraçado que não sei se vocês já leram o livro do Sem Causar Mal, do Henry Mesh, né? Que ele fala muito disso, né? Que neurocirurgia é uma briga de ego para saber o quanto você vai tirar e o quanto você acha que não pode lesar, né? E aquele livro é sensacional. Quem não leu,
e faz neurocirurgia, acho que é obrigatório ler. Eu gosto muito de livro paradidático de neurocirurgia, sabe? Livros que são de neurocirurgiões ou de neurocirurgia, mas que não são dos assuntos técnicos, né? Ou que conta história. E aí esse livro é muito bom, do Henry Mesh. E outro livro também que acho que pode ser até um tema de um podcast, né? Que é o que eu falei até por Márcio, é o The Business of the Brain Tumor, que é de um neurocirurgião lá de Miami, que ele tem uma nova abordagem desse mercado da neurocirurgia atual. Eu já li. Já leu? Já li. É do Comotar, Ricardo Comotar. Do Comotar. É. E ele dá uma visão que eu nunca vi em outro lugar, a visão que ele dá. É muito legal. Tem de graça pro Kindle. Pelo Kindle, exatamente. Li por lá e acho que vale a pena fazer um podcast só dele. Fala até de live do Instagram, é muito bom. Ele fala desse negócio de você subespecializar e você criar um centro de referência, você sendo muito bom nas áreas. Você lê rapidinho o livro. É rapidinho, é muito bom. E acho que vale a pena a gente fazer um podcast até sobre o livro, a temática do livro, é muito bom. É bem bacana. E falando sobre livro, vou até pegar o gancho de novo e perguntar para o grande Nicolas, ele que é autor agora do chamado Novo Greenberg brasileiro, né? A referência aí de condutas em neurocirurgia, tanto de crânio e coluna, 2 volumes. E, além disso, hoje eu conversei também com ele nos bastidores, ele falou que tá vindo novas publicações, vem publicação de neuroanatomia aí para desbancar o Machado, algo realmente que vai impactar os estudantes de medicina. E algo que eu tenho muita curiosidade, né? Como é que você faz um livro? Como é que você publica um livro? Como é que você tem esse contato com a editora? Quanto é que se ganha de um livro vendido? O trabalho para fazer um livro de neurocirurgia? Como é que é esse mercado aí de livros e hoje com e-book, Kindle? Como é que funciona isso tudo? Conta aí pra gente. Essa é uma das grandes perguntas, né, Caio? Eu acho que todos nós aqui, em determinadas áreas, nós temos a neurocirurgia como levar um legado para as próximas gerações, né? Então, tudo que a gente faz aqui hoje, acho que basicamente todo neurocirurgião gosta de empreender, gosta de fazer. Eu sempre tinha essa mentalidade, qual o legado que eu posso deixar para as próximas gerações? Então, isso veio a ideia dos livros, enfim. Então, novamente, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa de bons parceiros, né? Então, junto comigo, teve uma grande equipe por trás, idealizando os livros e tudo mais, e os colegas neurocirurgiões que colaboraram também com os capítulos, né? Então, isso é muito importante. Então, a primeira coisa que um aluno, uma pessoa, ela quer idealizar é uma vontade, né? E na hora que você tem a vontade, você vai para o projeto. E projetos em ação, a gente não tem execução, vamos dizer assim. Então, a gente fez um projeto, o livro de condutas, eu fico até satisfeito com essa comparação, né, com o Greenberg, porque realmente faltava alguma coisa assim de bolso para que o residente carregasse e levasse para qualquer lugar e tirasse ali sua dúvida, né? Atender um traumatismo e aí checa, verifica. Eu brinco até que os livros têm que andar debaixo do braço do residente, né? E aí ele vai consultando, porque aproveitar os tempos de estudo, acho que é importante. Então, ele contém mais de 150 capítulos das diversas áreas da neurocirurgia, mais de 11 sub-áreas, desde radiologia, radiocirurgia, enfim. E o grande desafio é juntar todos os colegas que realmente entendem dos assuntos e são experts, né? Tanto da anatomia quanto de trauma. E hoje o Brasil ele tem essa facilidade de ter profissionais e neurocirurgiões que representam o país em assunto. Então você tem um cara do trauma que publica, que sabe tudo daquele assunto. Você tem um pessoal da vascular e assim sucessivamente, da base do crânio. Então a gente se sente muito confortável em ter essa base de conhecimentos do Brasil. Então, nós começamos com esse projeto, com vários colegas encabeçados juntos, e o grande desafio é enquadrar tempo para que os neurocirurgiões que são atribulados a executarem no prazo estabelecido para que as coisas pudessem ser entregues com a qualidade padrão. Eu acho que esse foi o grande desafio do livro, porque na hora que todo mundo recebe o convite, fica todo mundo muito entusiasmado, publica nas redes, e aí, mas na hora do vamos ver, da ação, cara, eu acho que a maior dificuldade é na execução dos projetos. Então, o Márcio sabe o tanto que é difícil publicação, tudo. Isso demanda tempo, e eu acho que uma das coisas que o professor da faculdade, cara, me ensinou, que publicação você tem que ter o tempo protegido. Se você não tem o tempo protegido, a gente não consegue executar muito bem o projeto.
Então, eu tive que, além de ser neurocirurgião, professor da faculdade e outras atribulações, separar um tempo para que eu possa me dedicar a cobrar dos autores, para que eu pudesse ter aqueles autores que te comprometem e falam assim, não, agora surgiu um problema, eu não vou poder entregar, então desfalca o tempo. Existe aqueles que entregam no tempo e falam assim, olha, aí cadê o projeto? Não, mas eu estou dependendo daquele que se desorganizou e não conseguiu entregar. Então, a grande desafio foi organizar e entender a cabeça de 150 neurocirurgiões e as expectativas e demandas de cada um, tá? Claro, o livro existe algumas considerações, mas nada nasce perfeito na primeira ordem, mas a ideia é que a gente fizesse todo final de capítulo, por exemplo, tivesse ali um comentário final que fosse as dicas finais ali que você faria diferença na sua cirurgia. E a ideia dos capítulos do livro é que você fecha o olho e fala assim, olha, a cirurgia vai acontecer, vai ser desse modo. Então, a ideia foi justamente complementar muita coisa que no exterior tem muito técnico, mas deixar a linguagem muito simples, com a experiência nossa dos brasileiros, com as casuísticas dos brasileiros, e ser algo original. Então, graças a Deus, no congresso foi bem aceito o livro, o pessoal divulgou bastante, e eu falo que todo projeto que você tem, seja ele qual for, você tem que sair de um, e na hora que você está saindo, já está em mente de outro, né? Então, como você comentou, já tem outros aí em mente. Então, nós já temos um também que é de neurointensivismo, que foi bem aceito. Tem mais ou menos um ano que já foi publicado, já está com 25 mil downloads na editora Springer. Então, isso vê o quanto, não só eu, mas quanto outros colegas também estão com vários projetos em andamento, com boa aceitabilidade no exterior. Então, eu fico muito satisfeito de poder contribuir com a neurocirurgia lá fora e cada vez mais engrandecer esse papel nosso, não só Brasil, mas eu acho que nós temos um impacto no mundo e mostrar o que nós temos de melhor, mesmo com todas as dificuldades. Eu acho que uma grande publicação, que caiu até no New England, foi a publicação sobre o tratamento do AVC, né, no Brasil. E eu acho que representou muito bem o que o SUS é possível fazer, em 8 horas, por exemplo, fazer a trombectomia. E os centros do Brasil foram responsáveis e publicaram numa revista do New England, uma coisa muito cêntrica. Eu acho que esse artigo tem pouco tempo que saiu, me chamou bastante atenção, mostrando que mesmo aqueles serviços que têm dificuldade, com boa estruturação, você consegue fazer uma coisa de impacto que melhora a vida de todo mundo. Então, o que eu fico satisfeito, Caio, é quando eu recebo uma foto no Instagram, uma pessoa que está curtindo lá, poxa, que aquele livro está na casa de uma pessoa lá à distância que está contribuindo para a educação daquela pessoa. Isso vale a frase que meu avô, que já é falecido, que sempre foi entusiasta com a educação, e falou o seguinte: meu filho, seja médico dos médicos e leve o conhecimento onde você puder. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu trago comigo e que me motiva cada vez mais a publicar e levar as coisas. Você sabe, não existe nada fácil. A gente passa por dificuldades o tempo todo, e a diferença entre conseguir finalizar uma coisa e não conseguir era muito próximo, né? Que é justamente a persistência. Então, eu acho que isso que faz com que a gente sempre desenvolva, e parece que você cria uma resistência contra as coisas negativas, né? Você vai sedimentando, principalmente a base de crânio, assim, que é uma coisa muito desafiante. Aí você pergunta, como é que o Márcio resiste? Eu acho que ele já levou tanta porrada, coitado, que ele tá meio que anestesiado, assim, entendeu? Ele já nem percebe mais. Eu acho que todo projeto que você faz, seja ele cirúrgico, acadêmico, empreendedor, você vai ficando meio que vacinado ali, e só tem um caminho, resultado. Então, você vai nele. Eu acho que para quem está querendo publicar, fazer livros, idealize junto com boas pessoas, tenha sempre um coração voltado para o bem, fazer um trabalho bem feito, que as coisas acontecem. Show de bola, muito bom. Então, desculpa, pode falar. Não, só vou fazer um recado aí, o Nicolas falou do Instagram, quem estiver escutando a gente aí, ou vendo a gente no YouTube, compartilha aí, SOS Neurocast, tira foto aí, print do Spotify, compartilha no Instagram. Hoje é o primeiro episódio, queria muito agradecer ao Márcio e ao Nicolas, não acabou, é só para fazer uma pausazinha, e comenta, curte, compartilha, divulga ao máximo. A gente quer crescer o máximo esse podcast, quer trazer os maiores nomes da neurocirurgia do Brasil e quem sabe aí do mundo, ter algum neurocirurgião internacional um dia que vier para o congresso participar aqui do nosso podcast. A ideia realmente é falar sobre neurocirurgia, trocar esse conhecimento, ter um papo descontraído, conhecer histórias que façam com que a gente se empolgue e
e tem uma nova abordagem da neurocirurgia, né? Daquele tudo tradicional, que eram aulas. A pandemia deu uma mudada com as lives, né? Os webinars. E eu acho que os podcasts vai ser uma nova forma de comunicação. Já está sendo em outras áreas. A medicina começou a engatinhar e a neurocirurgia a gente quer também fazer parte disso. E é isso aí. Fala aí, Marcelo, você falar, desculpa só interromper. Ele começou a falar do Instagram, depois que você falou tudo, eu achei que ele ia falar para ir no seu Instagram, ver o seu livro, te seguir no Instagram, não sei o quê. Mas isso é no final, isso é no final. Eu queria aproveitar o Nicolas aqui, o Instagram, eu falei, pô, legal. Não, vê lá o livro. Isso é no final. Isso é no final. Era para o Nicolas ter trazido até o livro. Eu acho que vocês podiam sortear um livro do Nicolas pro. Eu acho que segue vocês. Igual o Primo Cash. Todo convidado leva alguma coisa para sortear. Do Márcio a gente vai sortear um Leila. Não dava ninguém não, pô. Leila não. Sorteio um drill. Sabe, cara, eu entrei na neurocirurgia tão sem assim, ideia do que era o negócio, que o pessoal falava, vamos colocar o Leila. Eu, gente, mas que mulher é essa? Que instrumentadora é essa? Que eu não conheço. Eu não vejo. Não vejo essa Alguém mulher. sabe a origem do Leila? Sabe? Não. Leila é a neta do Yasser Gil. Sério? Mentira, a filha do Yasser Gil. A filha do Yasser Gil chama Leila. Um dia o Yasser Gil chegou em casa e a Leila estava brincando com uma cobrinha de madeira, assim, no chão. Estava sentada brincando com a cobrinha, assim. E a cobrinha era formada... Empresta aí, seu carro. A cobrinha era formada por cilindros, tá? Sim. Eu acho que eu já vi umas dessa daí. Né? E esferas. Tá. Pra deixar ela maleável, né? E ela ficava maleável. Certo? Uhum. Por dentro da cobrinha tinha um fio de aço que prendia todo mundo junto. E aqui é a cabecinha da cobra. Tá bom? A cobrinha ali meio pra fora. E ela fazia assim, brincava com a cobrinha. Aí ele olhou aquilo, né? Falou, pô, isso aqui eu posso mexer pro lado que eu quiser, pro jeito que eu quiser. E aí ele apertando o rabinho da cobra, que era a pontinha do fio de aço, aquilo travava. Né? A cobrinha Ela ficava dura. ficava naquela posição. É meio erótico esse brinquedo. Né? E aí ele fez. Não vou mostrar para eles o desenho que você fez aqui. Que você não... Não, aqui é uma cobrinha. Não, é uma cobrinha. E quando aperta, ela fica dura. E aí ele fez o sistema de afastador, que é exatamente isso aqui. São cilindros com esferas. E Leila era e um fio dele. de aço no meio. E Leila é a filha dele. A filha dele? A filha dele chama-se Leila. Então no R1 não tava tão errado assim. Que Não, é uma mulher. Leila é uma mulher. E batizou de Leila. Poxa, foi bom. Interessante. Também. Igual a Ritalina. Você sabia que Rita era a mulher do cara que descobriu a Ritalina e ele usava a Ritalina nela como tratamento de depressão, para ela ficar mais alegre, é verdade. O pessoal que está escutando vai pesquisar e vai ver, é verdade. Mas interessante. E falando sobre histórias também, agora eu gosto muito de histórias. Neurocirurgia me fascina. Me falaram que o crânio não sei se é verdade, o crânio do Phineas Gage está lá em Harvard, é? O crânio do Phineas Gage está na Cantwell, que é a biblioteca da Faculdade de Medicina de Harvard. Eu não sabia nem que existia esse crânio Phineas. Cara, o crânio que eu li lá no Ângelo Machado, contando a história dele, existe esse crânio. Lá na biblioteca, no 5º andar, tem um museu. Aí você acha que vai ser um baita no museu, você chega lá, na verdade, é um quadradinho. É um quadradinho, assim, que você desce o elevador e dá uma volta, assim, no andar, acabou o museu. Entendeu? Só que tá lá o crânio dele, a barra de ferro, que entrou no crânio dele, e as reportagens, fotos, tem um modelo, uma reconstrução tridimensional, mostrando onde que entrou, tal, tá lá. Legal. Pra quem não sabe quem é Phineas Gage, no Ângelo Machado ele conta a passagem, né, que era um operário, maquinista, né? Ele era um construtor, trabalhava na construção de ferrovias. De ferrovias. E aí, em 1800 e pouco, menos na década no século XVIII ainda, né? Acho que século XVIII é o XVII até. Caiu essa barra de ferro, por algum milagre ele sobreviveu na época, né? Não existia neurocirurgia. Ele tinha que prender
na construção do trilho de trem, né? Você tem o trilho aqui, você tem aquelas madeiras assim, Transversais. né? E você tem que fixar isso aqui com pinos, Exato. ok? E esses pinos são profundos. Uhum. E para você conseguir colocar o pino lá embaixo, você precisa colocar uma banana de dinamite lá dentro, aquilo lá explode e faz o túnel para onde vai entrar o pino. E aí o que aconteceu? Ele colocou a banana de dinamite ali, colocou essa barra de ferro em cima e bateu com essa barra de ferro. A dinamite explodiu e a barra de ferro subiu e entrou aqui assim. No olho? Entrou no olho dele assim e atravessou o lobo frontal dele. Entendeu? A barra assim. E aí na história que ele sobreviveu e quando ele voltou, né, quando ele se recuperou dessa barra de ferro que foi retirada, ele mudou o comportamento dele. E aí foi um dos primeiros experimentos sem querer, né, da neurociência que provou e comprovou, né, foi um dos mais marcantes, que o lobo frontal ele é responsável pelo nosso comportamento e até pelas nossas restrições, né, da sociedade, né? Inibições. Então, inibições, né? A palavra é essa, inibições. Então, essa é a história do Phineas Gage. Mas falando sobre história, eu queria algo que eu gosto muito, justamente uma coisa que me atraiu, foi desse livro Sem Causar Mal, do Henry Mesh, que ele era um cirurgião inglês e em um determinado momento da época da vida dele, não lembro o motivo, ele vai trabalhar num país da Europa Oriental e ele desenvolve um pouco a neurocirurgia desse país, né? Eu não lembro qual era o país exatamente. E aí eu lembro que antes de começar a guerra da Rússia, eu entro nos stories do Márcio e tá Bolsonaro indo pra Rússia, não sei o que, e Márcio indo pra Rússia. Assim, semanas antes. Você tá falando isso agora, né? Semanas antes. E eu sempre quis falar isso com ele. Márcio, como é que foi? E assim, ele indo, e os russos brothers dele, assim, parece que o Borba lá pode ser ministro lá da Rússia, que tem autoridade. Aí eu sempre, desde o livro, né? Porque o inglês foi lá e desenvolveu, e ele tinha essa paixão. E porque o Brasil e o neurocirurgião aqui vai para a Rússia, exatamente a Rússia. Como é que foi essa história? Como é que surgiu? Como é que é essa relação? E como é que está nesse pós-guerra? Como surgiu foi nessa seguinte, guerra? Histórias da Rússia, né, Mário? Como surgiu foi o seguinte, anualmente tem um curso de cirurgia de acesso à base do crânio de St. Louis, tá? É um curso que já existe há 30 anos aí, acho que é o curso mais antigo em cadáveres para acesso à base do crânio, que é coordenado pelo Dr. Almeft e pelo Dr. Paulo Cadre. Num desses cursos, tinha um médico da Rússia, numa estação, e ele estava tentando fazer os acessos, tal, com um pouco de dificuldade, e o Dr. Borba foi ajudá-lo. Você tem alguma dúvida? O que você quer saber? Ficou lá conversando com ele, de onde você é, tal. Ficou batendo papo com ele, né? E ele falou, olha, você devia ir conhecer o meu serviço, vai lá conhecer o meu serviço, vai lá. Então eu falei assim, tá bom, vamos combinar, eu vou sim e tal, não sei o quê. E uns meses depois ele recebeu um convite oficial do cara. Como conversamos, aqui tá o convite, eu queria que você fosse conhecer e tal. E ele foi, em 2014. Ele foi lá, ele voltou e falou, é fantástico lá, muito legal. Cara, tem uma... Foi. Uma baita tecnologia e não sei o quê. Vamos fazer um curso de base de crânio lá. E desde 2015 eu vou todo ano para lá. E é para um curso. Curso. Que é coordenado pelo Dr. Borba. Dr. Borba e pelo chefe lá, que é o Albert Sufianov. E aí, o curso é uma semana de curso. E durante esse curso a gente faz diversos acessos. É um laboratório de cadáver. Tem vários acessos. E a estrutura é boa mesmo? É uma boa estrutura, acesso à base do crânio. E durante o curso ocorrem também algumas cirurgias ao vivo. Então, por exemplo, de manhã você vai lá, faz uma far lateral, e no mesmo dia tem um caso lá do meningioma do foramen magnum e faz uma far lateral. E aquela cirurgia lá do centro cirúrgico é transmitida para um auditório ao vivo, em 3D, tudo, se opera com microfone na lapela. E essa transmissão é para quem? Para os participantes do curso. Entendi. No auditório. Entendi. E a tecnologia que eles têm lá, porque 99% da medicina na Rússia é pública, tá? Então eles têm centros de especialidade. Então tem 3 centros federais de neurocirurgia. Tá? Esse é um desses centros.
E Eles drenam os pacientes? É um hospital de 95 leitos só para neurocirurgia. Eles fazem 4, 5 mil cirurgias por ano. Entendeu? Eles têm absolutamente tudo. Tudo. Então você fala assim, eu quero uma tesoura de micro. A instrumentadora fala assim, você pode vir comigo, por favor? Mas a mesa lá no fundo, as empresas... ela abre, tem o catálogo da Codman. Assim. É isso que eu ia perguntar. As empresas são russas? Não, tudo importado. Tudo importado. Ela vai lá e fala, qual tesoura você quer? Caraca. Todas. Eu vi uma tesoura microcirurgia no congresso agora, R$10 mil. Uma tesoura. Eles fizeram... Aquela preta, sabe? Eles fizeram... O aço deles é muito bom. O aço deles é muito bom. Eles fizeram uma tesoura igualzinha a essa que você está falando. Uhum. Aquela pretinha. Com a pontinha assim. Assim. Fizeram uma igualzinha a essa. Até ele me deu uma de presente. Eu tenho a original. Eu tenho uma original. E tenho a dele. É tão boa quanto. É tão boa quanto. E tem as cirurgias ao vivo e a dissecção laboratório. Disseca no laboratório. Cirurgia ao vivo. Eles são muito receptivos. Não é na capital, não é em Moscou. Na verdade, é uma cidade chamada Tyumen, fica na Sibéria. Tá? Fica muito frio? Fica 4 horas de voo de Moscou. A gente costuma ir em outubro. Outubro é outono. Então, assim, entre 3 positivo e 3 negativo. Outono. Mas eu já fui para lá no inverno. É o que? Menos menos 20, né? Sibéria. Esse ano, desde quando começou a pandemia, a gente não teve mais o curso. Mas eu fui em setembro do ano passado com o Dr. Borba. A gente foi concretizar alguns projetos. Vocês foram antes da guerra? Nós fomos em setembro do ano passado. Trabalhamos em alguns projetos, uns artigos, enfim, livro, etc. Operamos uns casos. E agora mas não foi para o curso? Não teve curso. Não tem desde 19. Entendi. E agora a gente foi de novo em fevereiro. Também a mesma coisa, trabalhando em alguns projetos, escrever algumas coisas e operar. Nós voltamos uma semana antes. Por causa do conflito? Não. Nós voltamos porque já estava programado de voltar. Entendi. A gente chegou aqui na segunda-feira, na quinta-feira teve a invasão lá. E lá teve alguma movimentação quando você estava lá? Não. Ninguém nem falava? Não. Ainda voltei com Covid antes. Caraca. Mas é muito legal lá. E da neurocirurgia russa, o que é que você vê assim, de mais diferença do Brasil? De ponto positivo e ponto positivo talvez a estrutura, o acesso. A estrutura que eles têm é nível Estados Unidos ou não? É mais. Mais que... É espetacular. Talvez o Barrow tenha um nível semelhante. Sério? Tem absolutamente tudo. Tudo. E é um lugar que tem que resolver. Entendeu? Não tem, vou encaminhar. Não. Então, opera tudo. E de ponto negativo da neurocirurgia russa? 2 anos de residência. Sério? 2 anos de residência de neurocirurgia. 2 anos de residência. Assim, eu cheguei lá... Então a formação deles são muito ruins. Eu fui lá no R3, quando eu me formei, tinha um cara que estava junto comigo. E já era neurocirurgia. Ele já era chefe de um departamento. Assim. Eu sou chefe da cirurgia pediátrica. Quantos DVPC Você rimou 2 anos atrás. Mas o negócio é resolver o problema. Tem que resolver. Verdade. Não dá pra ficar fazendo muita coisa. Tem que resolver. E os caras operam um monte de coisa. E tá saindo bastante publicação dele. A gente tem publicado algumas coisas juntos aí. E pessoal muito dedicado, ciência de alto nível, neurocirurgia de alto nível. Sempre em todos os cursos, os caras vão em todos os cursos. E a dedicação dos caras é impressionante. Impressionante. Os caras são muito gente boa, muito super receptivos, muito bons tecnicamente. Né? É bem bacana. O laboratório é fantástico lá, o laboratório deles é fenomenal. O laboratório é bem interessante. E a gente teve um ano que a gente levou 20 residentes da SBN, foram os R4 e R5 foram melhor na prova. Pra Rússia? 2018? Foi, né? 18. 20 residentes. Cara, eu não sabia. Legal. Foi bem legal. Bem legal. Esse é um estímulo legal, né? Eles fizeram curso, dissecaram, ajudaram em cirurgia. Bacana. E você vai pra lá, a galera pode entrar na cirurgia pra ajudar ou não? O Dr. Porque Borba, às vezes não pode. o Dr. Borba tem essa autorização. Eu também tenho para ajudá-lo tudo.
E a galera fica em volta assistindo, o pessoal assiste tudo, né? Mas não é tão restrito Mas como nos Estados Unidos. A gente tem eu e ele, a gente tem uma autorização do Ministério da Saúde da Rússia. Entendi, para operar. A gente tem uma... Porque tem país que é igual ao Brasil, Não, a né? gente tem Você uma chega carta. e entra, né? França, Não. tem país que... A gente tem uma carta do Ministério da Saúde de, tipo, habilidades especiais, assim, que eles arrumaram pra gente. Então, porque é restrito também, não pode... Porque nos Estados Unidos é ultra restrito, né? Nos Estados Unidos é super restrito, você não pode encostar em nada. Exato. Não pode encostar em Mas nada. outros países da Europa A Europa é mais como o Brasil, tranquilo, a Europa é mais tranquilo e tal. Mas os Estados Unidos é super restrito, super restrito. E lá na Rússia eles não gostam nem que tirem muita foto no centro cirúrgico, essas coisas, sabe? São bem profissionais, assim, bem sérios. Eu tô com a dúvida aqui, eu queria perguntar para você, Márcio, eu acho que você teve uma grande experiência no exterior e tudo mais, o que você vê assim de legado que te deixou para sua prática, assim, de conhecer o povo russo, de estar lá, de vivenciar toda... O que assim, porque eu vejo, pelo menos para mim, quando eu viajo, eu conheço pessoas, eu acho que cada lugar que você vai, você tira um pouquinho ali para você na sua prática. O que ficou para você? Da Rússia? Da Rússia. Dedicação. É uma cidade que, saindo daquele hospital, é uma cidade simples, tá? Uma cidade rica por causa do gás e do petróleo da região, mas é uma cidade simples. São prédios antigos da época da União Soviética. E naquela cidade pequenininha, construíram um centro que é uma baita referência. E não só para a Rússia, mas para os países ao redor ali, pacientes dos países ao redor ali no leste europeu, da Ásia, vão para lá. Pessoas do leste europeu e da Ásia vão para lá fazer o curso. E isso aconteceu por dedicação do Sofianov, que é o chefe lá. Ele que foi atrás, ele que nunca desistiu, ele que foi... Então, apesar das dificuldades todas que o país tem do ponto de vista político, social, um cara botou na cabeça que ele ia fazer um centro de referência para aquela região e ele fez. Entendeu? E ele foi atrás, pediu coisa, fez contato, mandou carta. Ele conseguiu levar neurocirurgiões do mundo inteiro para o curso dele. Dr. Evandro foi algumas vezes lá. Entendeu? Então, basta querer a força de vontade, a persistência deles é uma coisa que realmente me marcou, assim, porque teria tudo para ser um servicinho simples que, entendeu? Mais um serviço. Mais um, mas o cara fez o negócio virar um negócio de ponta. Tanto é que a gente tá falando dele Então, aqui no Brasil hoje, né? Uma cidade da Sibéria. Entendeu? Que demora quase 3 dias para chegar lá. Verdade. E uma última pergunta, Caio, desculpa invadir assim, mas assim, você teve uma grande experiência com o Almeft também. Acho que essa é uma grande pergunta que eu já tenho muito tempo de te perguntar. Tudo bem a parte técnica, a gente aprende, anatomia, mas qual o legado do Almeft para sua vida prática? Assim, eu acho que isso é uma grande pergunta. Drill the bone, leave the brain alone. Eu vou te falar uma frase que o Almeft me falou, tá? Don't irradiate meningioma. Eu vou te falar uma frase que o Almeft me falou na semana que eu cheguei lá, que pra mim, eu fiquei 2 anos lá. Mas na semana que eu cheguei, ele me falou uma frase que, para mim, resume o Almeft para mim. Tá? Quando eu cheguei lá, o Dr. Borba estava terminando de escrever com ele um livro sobre cordomas. Tá? E eu escrevi alguns capítulos, etc. E aí, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, o Almeft falou assim, nós temos esse livro dos cordomas e tal, mas eu não estou muito satisfeito com essa figura da capa. Eu queria fazer uma coisa diferente, né? Aí ele falou assim, você sabe mexer no Photoshop? Chegando agora nos Estados Unidos, uma pergunta dessa. Sabe quando... Sabe no currículo, quando você põe espanhol, médio? Falo médio, escrevo menos, né? Porque eu sabia editar foto. O que é que você quer, né? Eu sabia editar foto. Aposto que o Photoshop não estava instalado no seu computador. Tava, mas era uma versão gratuita.
Aí eu falei, ele, então, eu quero fazer o seguinte, eu quero que você faça uma imagem que tenha uma cabeça, que seja uma ressonância magnética, e aí vai ter o cordoma aqui no clítoris, eu quero que você apague o tumor e substitua ele por células da histologia do cordoma, e aí mostrando o tronco comprimido e as carótidas, não sei o quê, e que seja uma coisa meio em 3D, assim. Aí eu falei assim, Não sei, tudo bem, Tronosti, mas eu acho que eu acho que a editora, né, enfim, uma editora grande, eu falei, eu acho que a editora deve ter um artista, né, que possa fazer isso de uma maneira mais profissional, né? Aí ele olhou assim para mim e falou assim, se você não quer, então, se dedicar a isso, eu acho que é melhor eu tentar encontrar alguém que queira, né? Eu falei, não, tudo bem. Photoshop avançado aqui agora. Eu falei, não, vou tentar. Eu passei uns 3 dias e quando eu cheguei lá, o departamento, a sala dos fellows, quando eu cheguei lá, o departamento de neurocirurgia era no prédio antigo, que era o prédio do Cushing, né? Era atrás daquele prédio branco famoso da faculdade de medicina, né? E aí, a sala dos fellows era lá no porão. Era num porão, assim, né? Eu fiquei uns 3 dias naquele porão vendo o tutorial do YouTube, Photoshop. Aí, cara, ficava um pior que o outro, né? E aí e uma hora saiu um negócio. Aí eu levei pra ele e falei, aí ele pegou assim, olhou pra mim e falou assim, you did it. Aí ele falou pra mim a frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou, when there's a will, there's a way. Quando você quer, você dá um jeito, né? E essa é a frase que resume o meu estudo. When there's a will, there's a way. Quem quer, dá um jeito. Isso é verdade. Entendeu? Função dada é função cumprida, né? E foi capa do livro. E eu sei qual é esse livro. É um livro que o nome chama Cordoma só, né? E, eu não acho que... Eu nem acho que deveria ser capa o troço. Eu achei, não sei, mas... Não, mas Mas é pelo seu talvez esforço, mais, né? ele Com certeza. Talvez foi até um teste para ele mas saber ele tinha... da força de vontade. Mas ele tinha dessas coisas sempre, né? Claro que a gente foi convivendo mais, mas ele é uma pessoa assim, né? Ele é uma pessoa que... você entra na sala dele com uma resposta e sai com outras 10 perguntas, entendeu? Eu aprendi a escrever artigo científico lá, né? Porque se você está colocando ali no teu artigo a escala de Simpson, né, de grau de ressecção de meningioma, você tem que pegar lá o artigo original do Simpson, pegar esse artigo, achar lá no artigo original onde que está descrito isso daí, e aí você cita. Ele fala, você sempre vai achar alguém que citou errado alguma coisa. Você tem que ir lá na fonte. E é impressionante como você acha gente que cita coisa errada. Não. O cara põe ali... Muda, já vi. O cara põe um negócio ali, coloca lá, Cushing, 1920, não sei o quê. Aí você vai pegar o artigo original do Cushing e não está escrito nada daquilo. Está escrito uma outra coisa, o cara mudou uma palavra para ficar adaptado do jeito dele. E se você dá continuidade naquilo, você está propagando uma mentira. Eu vou propagar uma mentira que todo mundo propaga aqui, porque eu estudei, foi meu TCC da faculdade. Na faculdade, eu comecei a estudar muito neuroradiologia, porque eu já gostava de neurocirurgia, e era uma área que eu tinha mais contato. Eu não tinha tanto contato com a neurocirurgia, né? Mais pedindo para acompanhar, né? E aí eu fiz meu TCC, o nordestino, culturalmente, eu sou de uma pessoa que fazia o FPB. Culturalmente, o nordestino ele é conhecido como cabeça chata, o braquicefálico, né? E a gente tem uma casuística lá, já é comprovada, de maiores casos de invaginação, impressão basilar relacionada até ao Chiari. E aí eu fui estudar a correlação de platibasia, que é a retificação da base do crânio, com a braquicefalia, e aí com aqueles ângulos, basal de Velker, linha de Chamberlain, tudo isso. E aí eu fui estudar muito o ângulo basal de Velker.
E aí você vai estudar um ângulo basal de Welcker, na literatura, o Welcker original, ele era um alemão com K. Em algum dado momento, alguém colocou W-E-L-C-H-E-R. E até hoje, se você for olhar na literatura, o Welcker não é com K. Mas o original alemão, Welcker, que definiu o ângulo na radiografia, ele é com K. Então, é muito engraçado. Você vai ver nos artigos, era com K. Em um dado momento surge um artigo grande que ele fez uma correlação com o Chamberlain, não sei o que, aí ele colocou o CH porque era um americano, e aí desde então virou CH. Se propagou. E hoje todo mundo ama ângulo basal de Welcker com CH, mas o original é com K. É isso que você falou. E aí vai se propagando, porque o artigo original Welcker é em alemão. Então quem é que vai hoje ir atrás do original, ler em alemão? Ele vai atrás de um artigo que tem do Amaral de 96, que é a referência mais antiga, ele faz um resumo. Então, isso que você falou interessante. Isso é muito comum. Isso é muito comum. A pirâmide alimentar foi assim, você sabia? Não. Quando a gente era da escola, né, a gente estudou que a alimentação era uma pirâmide alimentar, quem não lembra? A base era pão, vegetal, quem não lembra disso aqui? Isso era saudável, a gente estudou isso. E, na verdade, isso foi um nutricionista americano que, na década de 80, fez um estudo como aquele cardiovascular que tem de uma cidade lá, que tem até um índice, esqueci agora. Exato. Ele estudou e viu que a população mais saudável se alimentava com uma base maior de pão, outra não sei o quê, e publicou um artigo definindo o que era saudável e o que era pirâmide. E durante vários anos, a faculdade de nutrição foi baseada em uma coisa errada. E aí, se você não lembra bem, a correção foi mais ou menos na nossa adolescência, porque eu estudei, tinha pirâmide alimentar. E hoje é um absurdo você colocar na base de alimentar pão e massa. E para pensar. E a gente tentou aprender isso como correto, né? Isso é bom, né? Então, isso de um conhecimento errado ser propagado é interessante. Às vezes é cômico, mas às vezes pode ser trágico. Você sabe que o Simpson era estudante de medicina quando escreveu esse artigo? O Simpson era estudante de medicina? Pronto, aí. Eu ia até fazer essa pergunta antes, já você falou uma coisa muito importante. Ia perguntar para vocês dois, na verdade, a importância. Assim, acho que a gente começa a faculdade, talvez na época que eu fazia a faculdade não tinha tanta essa importância até, que eu não me atia muito a isso. Mas agora, hoje em dia, já está tendo mais essa importância, eu acho que para os estudantes, para os residentes, assim por diante, a importância disso, né? O quanto é importante para o estudante, para o residente, fazer uma publicação. Não uma publicação aquela que vai ser publicada internacionalmente, mas uma publicação, qualquer que seja, naquela área que ele quer fazer a residência ou uma área qualquer, geralmente, para ter uma publicação. Eu vejo muitos internos que estão lá no hospital com a gente hoje em dia, querendo publicar um monte de coisa, não sei o quê, de qualquer área, só porque quer um caso para publicar. Então, assim, qual a importância realmente que vocês acham que tem uma publicação, seja uma publicação qualquer, ou uma publicação realmente focada para aquilo que você quer, né? Para a residência, para tudo mais, tanto para o estudante quanto para o residente. A gente sabe também que tem residências que o academicismo é zero, e residência que publica todo dia, todo ano, 5, 10 artigos cada residente, né? Então, qual que é a importância que vocês acham disso daí, né? César, eu acho que a grande revolução dos últimos 5 anos, você consegue fazer medicina, neurocirurgia em qualquer canto. Com o advento aí da tecnologia, essas dificuldades de acesso à informação, hoje isso já sanou tudo, entendeu? Então, qualquer local, qualquer faculdade que você tiver, qualquer residência, você consegue fazer uma das melhores coisas, entendeu? Hoje mesmo eu estou no interior e consigo estar aí fazendo bastante coisa, contato com bastante alunos, enfim, sobre publicação. Eu acho que uma das dificuldades, Caio, que eu vejo sobre isso é o quão os alunos são criticados por estar em trabalhos científicos. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem na comunidade, porque a gente sabe que o talento, independente de formação de neurocirurgia ou não, a pessoa tem aquele talento. A gente tem vários alunos que escrevem muito bem, que dominam, tem um talento, que fazem o Simpson, né, que escreveu aí a técnica, e que às vezes o aluno sai como o primeiro autor e é criticado por alguns colegas, entendeu? Então, eu venho apoiando muito essa causa e vamos colocar o seguinte, que existem talentos, os alunos são muito bons e têm que ser valorizados, entendeu? E fazem trabalhos muito bons. Hoje eu tenho alguns trabalhos alguns que eu oriento, que faço, que fazem melhor do que eu na minha época e têm ideias e executam. Então, cara, o César, eu acho que o aluno ele tem que engajar mesmo,
encontrar um bom orientador. Hoje, mesmo no interior, quem está no norte, nordeste, sul, tem acesso a boas pessoas, entendeu? Acho que com os congressos presenciais, online, então, a pessoa que tem interesse tem que ir buscar. Agora, a crítica sempre vai haver, né? Vai haver a crítica. E, por exemplo, Simpson, hoje, quem não usa Simpson na neurocirurgia, olha só que ele é um acadêmico, né? Então, uma das coisas, Márcio, que reforça ainda mais a neurocirurgia, que é o que você, pelo menos, me ensinou aqui nas suas histórias, um pouquinho, né? O povo russo traz a disciplina e traz aí a dedicação, né? Igual o MEFT, em tese, falando assim, olha, eu te dei uma função, você deve executar independente daquilo que aconteça. E talvez isso foi o divisor de águas na sua carreira, porque você conquistou o coração dele e falou assim, não, o Márcio está aqui comigo, né? Então, eu vejo, Caio, só complementando aí, que neurocirurgia precisa disso, né? Você precisa de ter uma função, cumprir essa função, mais do que nunca, com qualidade, e muita disciplina e dedicação naquilo. E aí você consegue publicar como acadêmico, você consegue estar com boas pessoas, fazer cirurgia, empreendedorismo, né? Então, essa questão, eu acho que junta tudo. Não tem como você desintegrar um assunto de outro, entendeu? Tem muita gente interessada, realmente, cada vez mais em publicar alguma coisa, né? É difícil você fazer com que a pessoa se engaje do começo ao fim, né? Porque às vezes a pessoa começa com uma vontade enorme de escrever, e aí quando começa prova na faculdade, tem isso, tem aquilo, sai de férias, e aí mais um projeto parado, né? Essa é uma outra coisa que o Dr. Meft me mostrou lá quando eu cheguei. Ele falou, você quer fazer o quê? Eu falei, queria escrever uns artigos, tal, tem umas ideias aí. Aí ele pegou, ele estava sentado, vamos por quê? Eu estava sentado de frente para ele, ele virou e fez assim, ó. Tá vendo essa pilha de papel aqui? Uma pilha de papel atrás dele. Ele falou assim, tudo isso são pessoas que tiveram ótimas ideias. As suas ideias vão ficar aqui, ou as suas ideias vão ficar aqui? Ele mostrou uma parede cheia de capa do Journal. Eu falei, sei lá, né? Sabia, né? Qual a diferença, né? Que eu preciso fazer. E essa é uma coisa interessante, que é você ir até o final, né? Eu, no primeiro ano da faculdade, já tinha vontade de fazer pesquisa, né? E aí eu comecei um trabalho na área de cirurgia plástica, com uma orientadora que é a cirurgia plástica, que eu ia na hora do almoço no laboratório de secar uns ratos e fazer retalho dorsal dos ratos para estudar revascularização, né? E depois, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, depois do segundo ano da faculdade, eu acabei conhecendo vários neurocirurgiões por causa do meu pai, né? E aí eu fiz um outro trabalho sobre restituição óssea, né? Comparando vários tipos de enxerto ósseo com restituição óssea natural. A gente fez uns trabalhos, eu acho que era porco, cachorro, eu não lembro direito. Também foi com o pessoal da Escola Paulista, com o Dr. Paulo Porto. E aí, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, também surgiu a oportunidade de fazer um trabalho com aneurismas, junto com o Dr. Jean de Oliveira, acho que vocês devem conhecer também. E a gente fez esse trabalho de aneurismas, e esse foi a minha iniciação científica. Foi esse trabalho de aneurismas da circulação anterior e a alteração visual, né? Essa foi a minha iniciação científica. E aí, quando eu entrei na residência, eu também sempre tinha vontade de fazer trabalho, fazer coisa, etc. Só que sempre foi meio... o Dr. Borba sempre foi um cara muito produtivo, assim. Mas no começo da faculdade, no começo da residência, eu lembro que ele tinha uma vontade de publicar uma série deles dos meningiomas no Foramen Magnum e tal. E aí o Daniel Cavalcante trabalhava lá nessa época. Falou, não, vamos juntar os casos dele, vamos fazer. E nós fizemos e mandamos os casos dele para um congresso que teve, um neurão, e eu apresentei. Né? E essa foi a primeira vez que eu apresentei alguma coisa em congresso, foi nesse neurão, acho que eu era R1 ou R2. E a partir daí eu fui gostando cada vez mais de fazer, né? As coisas mais importantes que eu acabei escrevendo, assim, sozinho, assim, foram alguns capítulos de livro que
o Dr. Borba me ofereceu para escrever, acho que hora R3, talvez, né? E a partir daí, eu comecei a escrever, e estou sempre escrevendo alguma coisa. Você está fazendo uma pesquisa, É. né? De tese, não tá? Eu estou fazendo meu doutorado agora, né? Estou esperando defender logo, né? Você já passou por isso, sabe? Mas eu estou sempre escrevendo alguma coisa, sempre tem um artigo, sempre tem alguma coisa. Depois, no final da residência, a gente começou a fazer muito vídeo 3D, né? O Dr. Borba sempre foi muito chegado a gravar a cirurgia, inclusive essa era uma das funções da R3 de cirurgia, que era ficar responsável pela gravação da cirurgia, né? E gravava a cirurgia, tudo, se ficava ruim, ele te ligava meia-noite. Nossa, a gravação que você fez ficou péssima, só para avisar. Gravava e a gente começou a aprender a mexer com câmera, com filmadora, com edição de vídeo. Era uma residência meio hollywoodiana. E aí começamos a gravar vários vídeos em 3D, e começamos a publicar os vídeos em 3D, né? E aí começamos, e até hoje a gente tem bastante vídeo publicado e artigo, enfim. Artigos clínicos, né? É mais difícil que a gente conseguir publicar grandes artigos clínicos aqui no Brasil, né? Séries grandes. A pessoa, para publicar uma série aqui, ela tem que ter um bom registro, né? O segredo para você ter uma boa publicação de uma série clínica é você ter prontuário, né? Isso nos Estados Unidos está anos-luz na nossa frente em relação ao armazenamento de dados, né? Então, os artigos de série clínica que eu participei foram com o Dr. Almeft. Mas, fora isso, tem outros artigos que a gente acabou fazendo, que eu fiz com o Dr. Borba, tudo, bastante coisa aí. Tem outros que estão em andamento aí, e eu tenho alguns alunos lá da Santo Amaro que a gente acaba dando umas aulas para a Liga, que a gente está engajado também em alguns artigos, em algumas produções. Uma coisa que eu faço muito, Márcio, respondendo você, César, é andar com um bloquinho nas minhas coisas. Porque de onde sai a publicação? É de uma dúvida que você está ali na prática. E neurocirurgia tem muita coisa que não está respondida ainda que você pode trazer informação, né, Márcio? Por exemplo, está na cirurgia ali, poxa, isso aqui eu nunca vi antes. Por que não a gente desvendar, dissecar, ver a parte isso clínica? Isso é coisa que eu te falo. Né? E aí surge uma pergunta. Às vezes você está ali vendo uma coisa, poxa, se eu anotar isso aqui... Ele fala isso. Começa o artigo. E aí começa o artigo. O artigo científico é uma pergunta. Fala, você quer escrever? Qual é a sua dúvida? Você tem que ter uma dúvida. E ele fala exatamente isso. O artigo é uma pergunta. Você quer escrever um artigo? Que dúvida você tem? O que você quer perguntar? Interessante. Porque você já guia o... Ele fala isso. Muito bom, muito bom. Então estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro episódio. Fiquei muito feliz com a participação de Dr. Márcio Hassi, Dr. Nicolas Rabelo, Dr. César Kabashi. E eu fico muito feliz também da gente estar desenvolvendo a neurocirurgia, né, em mais uma plataforma, em mais uma forma. Eu, particularmente, eu sou apaixonado pela área e fico mais apaixonado ainda sabendo que tem outras pessoas que compartilham do mesmo sentimento e gostam e promovem a neurocirurgia, cada um da sua forma, seja num artigo, seja numa neurocirurgia de forma internacional. E espero que a gente cresça em termos de convidados, que vocês curtam, compartilhem, divulguem ao máximo, porque quanto mais a gente divulgar, mais vai crescer o brand do SOS Neurocirurgia e mais a gente vai ganhar força para trazer convidados. E agradecer ao Márcio e ao Nicolas, com certeza não será a primeira vez que eles virão aqui. Vamos também sortear o livro do grande Nicolas, já estou aqui colocando nas costas dele. Quero participar do sorteio. Para quem, a gente vai fazer uma promoção aí para quem assistiu o podcast, vamos ver se a gente faz no YouTube. Vamos colocar aí, curtir o podcast e comentar o podcast no YouTube. Exatamente, curtir, comentar, Spotify, tira print, compartilha. Vou dar a palavra para eles falarem. Lembre de seguir todo mundo aí na rede social, @SOS Neurocirurgia, @Dr. Nicolas Rabelo. Nicolas Rabelo com 2 L's. Isso mesmo. E @BaseDeCrânioBR. Sigam eles. E, palavra final, Dr. Márcio Hassi e Dr. Nicolas podem
das suas palavras e muito obrigado de verdade em nome do SOS Neurocirurgia. Ficamos muito felizes do primeiro episódio com a participação de vocês. Isso. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu acredito que se esse podcast atingir um maior número de pessoas, a gente já leva alguma informação. Quantas coisas eu aprendi aqui com todos vocês. Tô louco para saber quem vai ser o ganhador do livro, viu, cara? E depois, anos depois de ganhar o livro, postar lá que foi o motivo de fazer neurocirurgia e ser excelente neurocirurgião ou neurocirurgiano, né? Então, obrigado pelo convite e podem sempre contar conosco. Quero agradecer também o convite, a oportunidade de estar aqui ao lado de vocês. São pessoas que eu admiro. O Nicolas, eu conheço ele já há um tempo também, né, Nicolas? E, na verdade, o livro é meu. O sorteio é meramente para inglês ver. Não, brincadeira. Não, eu acho que eu fico muito feliz de ver o Nicolas e aí tudo que ele está conquistando, aí todas as publicações dele, todo o espaço que ele está ganhando aí. É um cara, gente boa demais, um bom cirurgião, uma boa pessoa, tem bastante para oferecer aí. E com certeza, quem não ganhar o livro dele, compre o livro dele, porque vocês não vão se arrepender. Caio e César, enfim, a gente já participou outras vezes em outras oportunidades aí do canal de vocês. Vocês sabem a admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês também, levando a neurocirurgia para os estudantes, para os residentes, tentando facilitar a neurocirurgia, desmistificar algumas coisas da neurocirurgia, para que o aprendizado dos residentes seja um pouco mais fácil, talvez, do que a gente teve, né? E isso é uma coisa muito bacana. Eu acompanho os vídeos que vocês fazem, as aulas, tudo. Eu acho que a gente sempre tem alguma sacada diferente, alguma ideia diferente, quando a gente ouve pessoas diferentes com os pensamentos falando. Por isso que é importante a gente sempre ter a nossa cabeça aberta, né? E queria ficar à disposição de vocês para, se vocês precisarem, aí podem contar comigo. Show de bola, mas queria agradecer vocês aí, chegando ao fim do nosso primeiro episódio e, sinceramente, acho que a gente não poderia ter escolhido convidados melhores para iniciar aí, o pontapé inicial aí, que foi fantástico, foi o melhor que eu esperava. Sinceramente, assim, a conversa foi do jeito que a gente queria mesmo, descontraído, montamos histórias, falamos um pouquinho de neurocirurgia, da realidade da neurocirurgia, do que a gente tem para esperar aí pela frente. Eu, como residente ainda, cara, foi esclarecedor para mim, essa conversa que a gente teve aqui. E agradecer tudo que vocês falaram da gente também aqui, pô, feliz demais de ouvir isso. É muito importante a gente ter pessoas em quem a gente possa se inspirar, né? Eu ia falar isso agora. É muito importante a gente ter pessoas que a gente possa se inspirar, né? Então, quando a gente vê pessoas que estão se dedicando para o ensino, estão se dedicando para passar um conhecimento sem exigir nada em troca, é uma coisa que é muito gratificante, né? Então, assim, eu tenho grandes inspirações na minha vida profissional. Com certeza, a maior delas é meu pai, que é neurocirurgião, né? Doutor Aziz. E os outros que nós falamos aqui o nome várias vezes também são grandes inspirações que eu tenho na minha carreira. Então, acho que quando a gente tem em alguém que a gente se espelhe, isso facilita muito o nosso caminho. Como eu penso em base de crânio, eu vejo o Dr. Bob operando. Quando a gente pensa em vascular, a gente imagina lá o Lawton. Quando a gente pensa em cirurgia de glioma, a gente imagina lá o Dufour, anatomia, o Houghton. A gente tem as nossas referências. A gente tem referência, a gente consegue criar um objetivo, né? Eu acho que a ideia do canal de vocês justamente é trazer várias referências para que os residentes possam encontrar o caminho deles. Exatamente. E o quão é importante o trabalho de vocês, porque as gerações que estão vindo aí se espelham e se inspiram também em todos os trabalhos, né? Então, parabéns. Muito obrigado. E a ideia é essa, a gente um dia a gente trazer até essas pessoas, né, esses nomes internacionais, que a gente possa conversar de uma forma que a gente sempre quis perguntar e talvez não ache um vídeo na internet, só ache aula, conteúdo técnico. E a gente quer conhecer a pessoa, quer saber o que ele faz, quer saber como é que foi na Rússia, não só como é o curso na Rússia, né? Como é que é. Então, isso de inspiração que o Márcio falou, quem está escutando a gente residente, é muito real.
E o Nicolas e o Márcio com certeza me inspiram de alguma forma, e eu acho que essas inspirações a gente absorve e vai formando quem a gente é, né? Se inspira em um ponto positivo de uma pessoa, eu vou absorver isso para mim. Essa técnica cirúrgica dele, eu vou absorver isso. Essa forma que ele posiciona, e você vai se formando e vai achando o melhor o que é para você. Com certeza. E aí, fala aí, Cezinha. É só agradecer. Agradecer E contar uma coisa de você, assim, como você falou assim, inspirações de criar uma coisa, de tentar melhorar e tudo mais. Cara, o SOS surgiu, vou falar pra você, um plantão, eu e o Caio juntos. Eu no final do R1, o Caio no R3. E assim, a gente junto, a gente precisa estudar isso, né? A gente precisa estudar aquilo. Né? E, cara, preciso dar um jeito de estudar, bicho. Eu tô sem motivação, não sei o que fazer. Por onde assim, começar? O que a gente faz? Vamos fazer um negócio aqui, começar a estudar assim, tentar ensinar, estudar é o melhor jeito de aprender, não é? Então, vamos tentar começar a ensinar e vamos fazer isso. Então. A maioria é residentes, então a gente financia, a gente faz campanha para monetizar eles, a gente fala até que quer tirar eles do plantão para eles estudarem neurocirurgia. E a ideia é essa. Eu sou apaixonado pela neurocirurgia, sou entusiasta. Quem quiser conversar sobre neurocirurgia comigo, eu vou ficar conversando horas e horas. E a ideia é essa, a gente trazer agradecer de coração a vocês. O SOS está de portas abertas para quem quiser participar, como professor, como a gente criou na residência, eu acabei de sair da residência, o César está na residência, mas hoje a gente já em termos de números de alunos, a maior plataforma de educação digital de neurocirurgia, e o feedback que a gente tem dos alunos é muito bom. A gente realmente criou uma comunidade, então por isso que tem um podcast, vai vir um aplicativo de questões que realmente vai ser algo disruptivo, vai vir algo que a gente realmente quer transformar na neurocirurgia para que a gente tenha orgulho daquilo, né? Eu vou fazer parte dessa comunidade, eles estão se dedicando para trazer conteúdo de valor e tudo que eu sempre quis de informação, a gente vai tentar facilitar. Essa é a ideia. Como o Caio disse, a gente não quer algo nosso, né? A gente quer algo para os residentes, a gente quer algo para o ensino da neurocirurgia. Essa é a ideia do SOS, foi como surgiu o SOS, foi que eu quero aprender. Então, como que eu vou aprender? Eu vou ensinar. E se alguém quiser aprender assim também, vem com a gente, fala com a gente que é isso que a gente quer, entendeu? É assim que a gente pensou no SOS e é assim que a gente tem a nossa, vamos dizer assim, o nosso ideal é esse, né? É isso. Isso aí, pessoal. Finalizando, primeiro episódio de muitos. Compartilhem, comentem, curtem e até a próxima. Valeu. É isso aí. Obrigadão, gente. Márcio. Show. Histórico, né? O mineral. Legal. Brinde aí. Isso. Esse aqui eu já sei.